Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco de tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro da liturgia, hoje a igreja celebra a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aqui no Brasil, os bispos, tendo noção desta grande solenidade e a importância dela para nós cristãos, pediram à Santa Sé que transferisse para o domingo próximo. Então, no domingo próximo, aqui no Brasil, nós iremos celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dentro da liturgia, hoje é o dia em que Jesus sobe aos céus. Nós estamos no capítulo 16, do versículo 16 até o 20, do Evangelho de São João. Vocês viram o que foi que Jesus acabou de dizer? Um pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Vocês percebem que Jesus está falando aqui de despedida? Ele está falando que em pouco tempo não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Eu vou para junto do Pai. Na ascensão de Jesus, que nós iremos celebrar no próximo domingo, nessa grande solenidade, nós veremos Jesus subindo aos céus. Ele veio do céu. Por que Jesus veio do céu? Porque Ele é Deus, Ele sempre existiu. Jesus tem duas naturezas. A natureza divina, onde Ele foi gerado na eternidade, e a natureza humana, onde Ele foi gerado no seio da Santíssima Virgem Maria. Uma natureza divina e a natureza humana. Então, antes de Jesus ser gerado no seio da Virgem Maria, Ele já existia na eternidade. E Ele veio do céu para quê? Para nos redimir. Ele veio do céu para nos salvar. Nesse período da Páscoa, nós estamos celebrando, comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que está com os apóstolos, porque logo depois que Ele ressuscitou, Ele ainda ficou ali 50 dias com os apóstolos, até o momento em que o Espírito Santo foi derramado, até o momento que o Espírito Santo veio. Ou seja, esses 50 dias, não, 40 dias que Jesus ficou ali com os apóstolos, porque a Páscoa se encerra com o derramamento do Espírito Santo. Então Jesus subiu ao céu, Ele volta para a casa do Pai. É isso que Ele está dizendo aqui. Embora o contexto do Evangelho de hoje tenha acontecido ali no
no cenáculo, naquela última ceia, nós podemos ver agora o contexto de forma diferente. Jesus está com os apóstolos, se despedindo para voltar para a casa do Pai. Pouco tempo, e não me vereis. E a outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. E realmente foi isso que aconteceu. Logo depois que Jesus ressuscitou, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se encontrou com os apóstolos. E lembremos que quando Jesus morre, os apóstolos estavam numa situação de tristeza interior muito grande. Eles se encontravam tristes. Quando Jesus apareceu, eles se alegraram. E que momento de alegria que eles tiveram. Embora no primeiro momento eles tenham se assustado, porque eles não estavam acostumados com essa história de uma pessoa que morre e depois ressuscita. Mas aquele momento Jesus trouxe muita alegria. Eles estavam com medo lá no cenáculo. De repente Jesus passou ali pela parede, entrou no cenáculo e Jesus disse para eles: a paz esteja convosco. E aí Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E ali Jesus disse para eles, ele instituiu naquele momento o sacramento da penitência, falando para os discípulos: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles vão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, vos serão retidos. Então Jesus trouxe alegria. Primeiro, tristeza pela sua morte. Depois, a alegria pela sua ressurreição. Com esse encontro de Jesus, agora nós estamos no contexto de que ele está voltando para a casa do Pai. Aí ele está dizendo para os discípulos mais uma vez: pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Eu vou para junto do Pai. O que significa este pouco tempo? Diziam os apóstolos. Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então Jesus disse: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo, já não me vereis? E outra vez pouco tempo e me vereis de novo? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando é que essa tristeza ela vai se transformar em alegria na nossa vida? No dia, meus irmãos, que eu e você passarmos desta vida para outra, aí nós iremos nos alegrar. Iremos nos alegrar com a presença da Santíssima Trindade. Nós contemplaremos a Santíssima Trindade. Nós estaremos no céu e essa alegria que nós teremos não será uma alegria passageira, será uma alegria eterna, será uma alegria para sempre. Quando nós falamos dos santos que já se encontram na eternidade, quando nós falamos de Santa Teresinha, quando nós falamos de Santo Antônio, do Padre Pio, quando nós falamos de São João Maria Escrivá, quando nós nos referimos a ele, nós nos referimos sabendo que eles já estão lá na eternidade. A alma deles já está na alegria plena, porque esse mundo não nos oferece uma verdadeira alegria. É uma alegria sempre passageira, mas nós estamos nessa luta constante, lutando contra o pecado, lutando para viver a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também, prestando culto a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos confessando, saindo de toda a situação que pode nos levar a um distanciamento de Deus, para que um dia, quando nós
passarmos desta vida, nós iremos nos encontrar com Jesus. Imagine a visão beatífica. Quando nós pararmos, quando nós chegarmos no céu, e nós pararmos e olharmos a Santíssima Trindade, que alegria vai brotar no nosso coração. Como vai dizer lá no livro do Apocalipse, e lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, toda lágrima será enxugada, não haverá mais morte, nós não vamos mais viver essa tensão de que um dia nós iremos morrer, nós não vamos viver isso mais, porque nós estaremos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e diante da Santíssima Trindade. Pouco tempo e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. São Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que nós não miramos as coisas desse mundo. Nós não miramos as coisas passageiras, nós miramos aquilo que está além do nosso olhar humano. É isso que nós miramos. E vai ser assim maravilhoso quando nós chegarmos diante do Senhor. Aqui existe um detalhe muito importante para nós católicos. Quando nós nos deparamos com a morte de um ente querido, nós sofremos muito porque nós dizemos assim, foi embora, morreu. É como se, da nossa parte, nós entrássemos numa situação de dizer o seguinte, não veremos mais. Foi embora. Essa forma de expressão se dá para os ateus, os pagãos, aqueles que não acreditam na vida eterna, aqueles que acham que a nossa vida se limita somente a este momento e quando nós morremos, acabou. Mas para nós cristãos, para nós católicos, sim, nós iremos sofrer a morte do nosso ente querido naquele momento. Nós não o veremos mais, mas depois nós o veremos. Tudo isso por causa da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, aquele parente seu que faleceu, que você está sofrendo, porque você não o vê mais, se alegre. A sua tristeza, ela vai se transformar em alegria novamente. Nós veremos essas pessoas, mas claro, a nossa alegria maior não será somente porque nós iremos conviver com os nossos parentes lá na eternidade. A nossa alegria maior vai ser porque nós iremos viver com Deus. Nós teremos a vida divina quando nós fomos batizados. Por isso a importância do batismo. Nós, ao recebermos aquele momento em que nós fomos batizados, nós recebemos a graça de viver um dia com Deus. Você já pensou? Um dia nós iremos conviver com Deus. Esse Deus que nós não vemos, nós cremos na existência de Deus. Mas, na verdade, nós nunca o vimos. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Mas ali nós ainda não o vemos como Ele é. Tanto São Paulo como São João, nas suas cartas, eles vão dizer que um dia nós o veremos como Ele é. Essa despedida de Jesus é maravilhosa. Ela nos traz muita esperança. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse ano santo da esperança. A esperança de um dia nós estarmos com Deus. Pouco tempo e já não me vereis.
e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Em verdade eu vos digo, agora Jesus ele vai afirmar, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo vai se alegrar. Por que o mundo vai se alegrar? Porque nesse tempo em que Jesus ele sobe ao céu, os apóstolos eles começam a pregar o evangelho, a levar o evangelho para todos os povos, para todas as nações. Então aquelas pessoas que estavam envolvidas nas trevas do erro, que estavam envolvidos na mentira de Satanás, eles vão se alegrar por ter se encontrado com o Deus verdadeiro. Aí essa tristeza que eles viviam, ela vai se transformar em alegria, e numa alegria ainda muito maior, quando nós estivermos diante de Deus, nosso Senhor. E ali nós viveremos para sempre. Se existe um desejo dentro do meu coração, é esse, de um dia passar dessa vida para a outra. Os primeiros cristãos, eles se alegravam, olha bem, eles se alegravam muito quando eles iam ser martirizados. E os pagãos que iam matá-lo, ali no caso os romanos, eles ficavam impressionados como aqueles cristãos, eles estavam sendo levados para morrer, e diante ali das feras, diante dos torturadores, o rosto deles ficava resplandecido. Muitos cantavam louvores a Deus. Muitos incentivavam os outros dizendo, meus irmãos, daqui a pouco nós veremos a Deus, daqui a pouco nós estaremos diante de Deus, daqui a pouco nós estaremos no céu, daqui a pouco nós estaremos na eternidade. E eles se alegravam, eles cantavam. E os romanos, os pagãos, eles não conseguiam entender aquilo não. Como é que uma pessoa está sendo levada para a morte e ela sorri, e ela se alegra, e ela louva a Deus, ela bendiz a Deus? Como que isso pode acontecer? Por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele nos trouxe essa boa nova. Ele nos trouxe a boa nova do céu. Ele nos trouxe a boa nova da eternidade. E quando Ele traz essa boa nova da eternidade, Ele mostra que o céu é o nosso lugar. O meu lugar é o céu. O seu lugar é o céu. O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que Ele quer dizer? Sim, em pouco tempo vocês se entristecerão, mas em pouco tempo também vocês se alegrarão, porque vocês um dia vão estar comigo. Desde o momento em que nós somos gerados ali, somos fecundados no seio da nossa mãe, e nós vamos ali se formando no ventre dela. E nós nascemos, nós trilhamos um caminho de ida ao encontro de Deus. Essa é a preparação que Deus nos deu, essa é a preparação que Deus nos concede com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda então a nossa fidelidade, porque a vossa tristeza, creia nisso, a vossa tristeza vai se transformar em alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo.